Paz do Senhor Jesus, bem-vindos mais uma vez a mais um estudo do livro de Neemias. Cá estamos para concluir o capítulo 5, que nós fizemos em duas partes, não é isso? E nós terminamos o capítulo 5 falando da restituição. A gente viu momentos muito difíceis no capítulo 5, né? A gente viu o clamor do povo, o levantar de todo o povo, das mulheres com relação à opressão que eles estavam vivendo, porque era um tempo de escassez, era um tempo de falta, era um tempo muito difícil e que eles não estavam tendo condições de se sustentar, eles não estavam tendo condições de manter o pão na mesa, de ter o trigo, de ter o básico, e estava tendo que oferecer, vender, colocar à disposição os seus filhos para alimentar outros, não é isso? A gente falou isso no capítulo, na parte 1, na parte 2. Nós falamos quando Neemias ouviu e aí foi tomar conhecimento do que estava acontecendo, e a gente termina essa parte falando da restituição, quando ele junta todos os nobres, todos os magistrados, quando ele considera, e assim ele junta todo mundo para falar, para todo mundo restituir o filho à casa, restituir a filha à casa, restituir os bens, restituir todas as coisas, e a opressão encerrar por ali. E na parte 3, o que a gente vai falar? De tantas coisas maravilhosas que a gente já falou até agora. O que mais a gente vai falar desse capítulo 5? Faltam poucos versículos, a gente vai falar agora do 13 até os 19, então faltam pouquíssimos versículos. Mas antes de começar, eu queria falar para você que está pegando esse vídeo agora, nesse momento. E a gente está no capítulo 5 do livro de Neemias, então eu te convido aí lá na playlist escrito Estudo de Neemias, procura o vídeo da introdução e começa por ali, se esse é o seu primeiro vídeo, tá bom? Começa por ali já está listado todos os capítulos, e se você achar, quiser que eu te envie semanalmente, você manda para mim no privado, né? Pode ser lá no Instagram, meu Instagram é @crisfilene, como pode ser aqui no YouTube, deixando o seu e-mail ou deixando um perfil seu para eu poder entrar em contato e enviar semanalmente o link de estudo, né? Para ficar uma coisa contínua, né? Porque às vezes nem todo mundo tem a disciplina de conseguir acompanhar pelo YouTube, né? Porque é uma sequência, não é uma pregação isolada. É uma pregação que tem uma história anterior. Então, para você poder compreender o vídeo de hoje, você precisa ter passado por todos os outros vídeos, assim compreender melhor aquilo que Deus está falando aos nossos corações, tá bom? Então, volta lá no canal, procura a playlist Estudos de Neemias, e você vai achar com facilidade o vídeo da introdução. E aí sim você começa o seu estudo, né? Tendo interesse, pode deixar seu contato para eu poder te adicionar e enviar, como também pode usar de um recurso que eu uso. E quando eu assisto um vídeo, eu dou lá o curtir. Por quê? Isso me mostra, quando eu entro novamente, que eu já assisti aquele vídeo. Então, conforme você for assistindo o vídeo dos estudos, vai lá dar o curtir. Pronto, esse eu já assisti, vou partir para o outro, né? E aí fica sinalizado ali quais os que você assistiu ou não. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero começar a terceira parte do capítulo 5, né, do livro de Neemias. A gente vai ler a partir do versículo 13. A princípio, a gente vai ler só o 13, tá bom? Que diz assim: também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Qual é a promessa? O que deveria ser feito? Está lá no capítulo 5, parte 2, que é quando Neemias faz aquele ajuntamento
e pede para as pessoas restituir. E todo mundo diz que sim, que vai fazer. Diz amém, que sim, vamos restituir, todos nós vamos restituir. Só que você falar é uma coisa, você cumprir é outra totalmente diferente. Então, no versículo 13, Neemias já fala: aquele que não cumprir, eu estou sacudindo as minhas vestes. Sacudir o regaço é sacudir a veste, e na barra da veste haviam coisas que se colocavam ali. Então, quando sacudia, era uma maneira de amaldiçoar, de sacudir, sacudir assim, como se fosse assim, jogando fora, ameaçando, sacudindo e falando num tom de ameaça, como quem diz assim: quem não cumprir a promessa será sacudido, será lançado fora, será exterminado. Então, sacudir as vestes naquela época significava isso, sacudir, E nesse caso ele estava falando para quem? Ele estava falando para os agiotas, ele estava falando para quem havia emprestado, ele estava falando para as pessoas que estavam sendo opressão na vida de outras pessoas, Então, assim, se não obedecesse o que foi pedido, o que foi acordado nos versículos anteriores do capítulo 5, isso você vai ficar muito claro se você assistiu a parte 2, eles seriam exterminados, sacudir, representando no sentido assim: se não fizer o que foi prometido, serão exterminados, serão lançados fora. Olha que coisa assim forte, Ele trazer o ensinamento, ele trazer a convocação, ouvir todo mundo falando sim, faremos, mas ao mesmo tempo para fazer valer de verdade que fosse realizada a promessa, que fosse cumprida a promessa diante daqueles menos favorecidos, ele vinha com esse exemplo, ele trazer essa forma, ele falar: olha, sacudi o meu regaço, fiz a minha parte. Se você não fizer, você vai ser exterminado, você vai ser lançado fora, você não vai mais ter parte. Aquele que continuar oprimindo o povo vai ser sacudido, vai ser exterminado. E quando ele faz isso, o que o povo responde? E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o nome do Senhor. Nós vemos nesse versículo 13, um versículo que fala de uma maneira que, a princípio, quando a gente lê, a gente pensa: sacudir meu regaço, o que isso significa? Olha isso aqui que fala: assim o faça Deus, sacuda a sua casa e o seu trabalho. Já pensou ser sacudido pelo Senhor? Ter a sua estrutura sacudida, ter a sua casa sacudida, ter os seus bens sacudidos, ter tudo seu sacudido, lançado fora, abalado as estruturas, justamente porque você não cumpriu a promessa, justamente porque você não obedeceu os mandamentos, justamente porque você, ao invés de obedecer, você continua desobedecendo. Tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos formando, que Ele vai nos instruindo, nos fazendo pessoas melhores, nos fazendo ser melhores. E aí, o que acontece? Se a gente não continua aprendendo, se a gente não continua botando em prática tudo aquilo que Ele vai ensinando, a gente vai vendo a nossa vida ser sacudida, a gente vai vendo nossas estruturas serem repreendidas. Quando a gente não exerce o que a gente foi chamado para fazer, nós somos sacudidos, nós somos repreendidos. Nós temos tudo aquilo que você confia, você vai vendo ruir. Por quê? Porque você não está obedecendo, porque você não está fazendo o que deveria fazer, porque você não está cumprindo o propósito, você não está cumprindo a promessa. Aqui ia acontecer isso com quem não fizesse aquilo que havia prometido, que era restituir. E eu terminei o
a parte 2 falando, né, para restituir. Ao mesmo tempo, depois eu assisti e me faltou falar. Se alguém está te devendo algo e você tem condições de perdoar a dívida, perdoa. Perdoa. Não lança mais em rosto. Não lança mais. Porque aqui, o que está se falando aqui, eram para as pessoas que possuíam. Não era para as pessoas que não possuíam. Não era para quem não tinha. Era para quem tinha. O que você tem que você precisa restituir? O que você tem que você precisa entregar? É o que você tem. Não é o que você não tem, é o que você tem. É um ministério que você não exerce. É uma palavra que você deveria fazer, é uma oração que você deveria fazer, era entrar na brecha por alguém e você não entra. O que você precisa voltar a fazer? Restituir é justamente isso, é voltar, né? Para que você não seja sacudido, para que você não tenha a sua firmeza abalada. O que precisa ser feito? Né? E depois que isso tudo acontece, depois que Neemias faz essa convocação, ele dá o exemplo, lembra que eu falei que ele também foi um dos que emprestou, e ele traz o povo a esse concerto, toda a congregação responde amém e louva o nome do Senhor. Quando a gente cumpre propósito, quando a gente cumpre promessas, quando a gente cumpre, quando a gente obedece, o nome do Senhor é louvado através dos nossos gestos. O nome do Senhor é glorificado através da nossa postura. O nome do Senhor é exaltado a partir do seu exemplo. Olha a importância que tem a nossa postura, o nosso posicionamento. É algo muito além do que a nossa mentalidade, a nossa capacidade de pensar, de assimilar as coisas, pode compreender. Vai além, vai muito além. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a promessa. Qual era a promessa? Restituir. Eu já começo o estudo falando, restitui. Perdoa. Libera. Eu já começo o estudo falando isso. Libera, perdoa. Se não está fazendo, volta a fazer. Se alguém está devendo, perdoa que deve. Se você tem condições de perdoar quem deve. Às vezes a gente age de uma maneira que a gente quer só para si, a gente quer acumular. A gente não para pensar que de repente o outro não fez, é porque não tinha. É porque não havia condições. E você coloca sobre outros um peso muito grande. De algo que você, na verdade, nem precisa. Então libera. Já no 3 eu já te convoco. Libera o que tiver que ser liberado. Libera esse peso. Libera dessa falta que você acha que está te fazendo, mas que a pessoa não tem condições de cumprir. Então libera. Libera e confia. Confia naquele que prometeu. Confia naquele que você serve. Confia nele. Confia nele. Simplesmente confia. Ele é fiel. A sua vida, a sua postura é para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você fala, tudo que você é, tem ideia disso? Do que você é, do que você representa, glorificar ou não o nome do Senhor, isso é uma coisa muito forte. Isso é algo muito além. Isso é algo tremendo. Isso é uma responsabilidade imensa. Então, faça por onde. Seja. Não queira que o outro seja. Seja você. Seja você primeiro. Dê você primeiro o exemplo, né? E agora a gente vai ler, para não me alongar mais do que eu já me alonguei, a gente vai ler do 14 ao 18, que
falam coisas, mas que eu fiz um resumo de um modo só, por isso que até me alonguei mais no 13, que diz assim, também, versículo 14, capítulo 5, também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor do Senhor. Antes também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa eram preparadas aves, de 10 em 10 dias muito vinho, de todas as espécies, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lendo todos esses versículos, a gente vai vendo quão o exemplo de Neemias é imenso, né? E eu acabei não falando, mas eu intitulei essa última parte, essa parte 3 do capítulo 5, como o exemplo de Neemias. E nós vamos vendo do 14 ao versículo 18 o que Neemias foi para aquele povo, né? Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi. Neemias foi governador por 12 anos. Por 12 anos ele foi governador ali. Não recebeu nada por isso. Ainda ele mesmo, com suas posses, sustentou e alimentou 150 judeus e magistrados em sua mesa diariamente. Ele tinha essas pessoas como hóspedes, pois sabia bem que a opressão sobre o povo era grande. E ele não, no entanto, ele faz uma diferença ao receber trabalhadores em sua casa, em sua mesa. Olha que coisa, que exemplo simples, ao mesmo tempo grandioso. O que é você receber em sua mesa pessoas para comer? O que é você pegar o que você tem, a refeição que você vai servir de almoço, de janta, de café da manhã, e você compartilhar e você repartir? É isso que Neemias faz. Eram 150 judeus e magistrados, ou seja, havia pessoas que tinham posições, havia pessoas que tinham posses também, mas ele também juntava nessa mesa, juntava a mesa essas pessoas, assim também como havia judeus. Nesse ponto, quando fala que havia judeus, fala dos trabalhadores, das pessoas que trabalhavam, e eles juntavam todas essas pessoas. Olha que coisa linda. Eles juntavam essas pessoas e servia. E lá no versículo 18 fala o que era servido. Fala do pão, fala do vinho, fala, cadê? Tem um que fala das aves, peraí. Vinha nós, preparava cada... isso mesmo, no 18. Para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas também, a minha custa eram preparadas aves, que não fala quantidades. Então, ele servia, Então, a gente percebe que Neemias, ele junta na mesa dele todos os tipos de pessoas, e uma mesa farta, uma mesa próspera, uma mesa que vai dar sustância. E sabe o que eu fico pensando? Que Neemias, ele dá voluntariamente. Ele não oferece a mesa e vai cobrar pela mesa. Ele não oferece o alimento e vai cobrar pelo alimento. Ele não oferece o serviço e vai cobrar pelo serviço. Porque nos versículos fala que ele não... nem eu, nem meus irmãos, no 14, lá no finalzinho, comemos pão devido ao governador. E lá no 15 ele fala que ele não recebeu ciclo nenhum.
E no final ele fala, eu assim não fiz por causa do temor do Senhor. Então ele estava realizando aquela obra, ele estava servindo aquelas pessoas totalmente voluntário. E a gente percebe o quê? Se ele estava fazendo isso é porque ele era uma pessoa que tinha condições. Ele era uma pessoa que tinha posses. E como que ele ia servir uma mesa tão farta todos os dias? Por quantos dias? Nem sei por quantos dias, não fala por quantos dias, mas 150 pessoas. 150 pessoas, e você alimentando do bom e do melhor. E você dando de comer, e você saciando a fome. Saciando a fome, dando de comer, oferecendo. Eu anotei sobre ele. Ele dá voluntariamente. Ele serve ao invés de ser servido. Ele não comprou servos. Ele emprestou dinheiro. Ele emprestou para as pessoas poderem comprar o trigo, mas ele não comprou servos. Ele não pegou e se aproveitou da situação pegando pessoas. Não, ele já tinha os seus servos. Quando ele veio, né, sobre o comando, sobre a liderança, sobre o guarda-chuva, sobre a bondade do rei, ele já vem com as suas posses, ele já vem com os seus servos. Então, quando ele chega para reconstruir, ele já tinha, era uma pessoa de posses, ele já tinha, e ele não se aproveita, porque imagina, terras devia ser mais barata, pessoas deviam estar vendendo suas propriedades, quem ainda conseguiu ficar, por preços irrisórios, ou ele podia chegar lá, estava abandonado e sair possuindo, e sair demarcando território. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente chegou para servir, ele simplesmente chegou para edificar, ele chegou para fazer a obra, ele não chegou para tomar posse de nada. Olha o desprendimento de um líder. A gente não está falando aqui de uma pessoa qualquer, a gente está falando aqui de um líder. A gente está falando aqui de uma pessoa que servia o rei. A gente está falando aqui de uma pessoa que estava na alta sociedade. E que ele não se contenta em ficar na alta sociedade quando ele ouve que os seus irmãos estão na situação que estavam, numa miséria, muros destruídos, cidade assolada e sem ninguém para fazer. Quando Deus toca no coração dele de maneira que ele se apresenta diante de Deus e ele toma para si essa função de voltar e edificar, porque foi algo de Deus que colocou primeiro no coração dele, e ele se voluntariou, ele vem e realiza uma obra e é um exemplo em tudo que faz. Até aqui no capítulo 5 a gente percebe o bom exemplo de Neemias como homem de oração, como homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, verdadeiramente. Então ele não se aproveita. Antes, tudo o que ele já tinha, ele coloca à disposição. Será que a gente coloca à disposição tudo que a gente tem? Será que a gente oferece sem querer nada em troca aquilo que a gente já possui? Será que a gente faz isso? Neemias, ele foi o exemplo de liderança num tempo de escassez. Imagina ser um líder num tempo de escassez. Imagina ser um líder num tempo onde as pessoas passam fome. Num tempo onde você percebe vendendo, colocando outras pessoas sendo subjugadas e você ser o líder para governar, para orientar, para cuidar dessas pessoas. Ele não poderia ter sido um líder, não poderia ter sido outra pessoa a não ser Neemias, uma pessoa desprendida de tudo que ele possuía, porque tudo que ele possuía ele colocou à disposição. Tudo que ele possuía, ele colocou ali, ó, ele colocava a mesa dele e ele servia. E ele não era aquele que oferecia, peraí que eu vou oferecer isso aqui, mas eu vou guardar isso aqui. Não, ele oferecia do melhor. Ele oferecia o melhor. Era uma mesa farta e diária, fala que ele oferecia diariamente. O que será que a gente oferece diariamente? Ou será que a gente oferece alguma coisa em algum momento? Nós precisamos oferecer o que a gente tem diariamente. O que você tem que você pode oferecer? O que você faz que você pode abençoar alguém?
A oração é uma dessas coisas. Às vezes você fala, eu não possuo nada. Neemias era uma pessoa de bens, ele podia servir a mesa. Às vezes, na sua simplicidade, você pode servir a sua mesa. Não pode servir para 150 pessoas, mas pode servir para uma pessoa. Pode convidar e servir a mesa. A gente sabe que a gente está numa época aí de ainda não poder reunir pessoas, a gente sabe disso. Mas você pode servir numa oração, você pode servir enviando, você pode preparar algo e enviar. Olha que coisa linda. Você pensar naquela pessoa, preparar algo e presentear a pessoa. Olha que coisa linda. Eu tenho sido presenteada por Deus de coisas que eu pedi para Ele. Eu tenho sido abençoada. E eu fico pensando assim, Senhor, o que eu fiz para merecer, né? Mas ao mesmo tempo eu também tenho passado situações muito difíceis. E de que tem dias que eu penso assim, como que eu vou continuar o estudo? Como que eu vou gravar hoje? Aí eu me lembro de Paulo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando a gente acha que a gente não pode, que a gente não tem condições, aí sim Ele vai se revelar através das nossas vidas. E aquilo que a gente faz, se a gente faz com interesse, se eu estivesse gravando um estudo para poder vender, para poder apresentar, para poder ter, eu não ia receber nada. Mas eu comecei a gravar esse estudo para 3 pessoas, lembra que eu falei? Isso foi ampliando e agora está indo um canal. Qual o meu intuito? Oferecer um pouco do que eu tenho. Servir para vocês um pouquinho do que eu tenho. O Senhor falou comigo, Ele colocou no meu coração e eu comecei a gravar. E você tá aí do outro lado me assistindo, me vendo. E talvez você possa pensar, o que ela tá ganhando com isso? Nada. Pelo contrário. Eu estou oferecendo e o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele me presenteia. E quando eu penso assim, não tenho condições de gravar, hoje não estou me sentindo bem, a opressão tá grande, o diabo tá vindo, as coisas estão acontecendo, Deus vem, fala no meu coração e fala, quando você está fraca, aí é que você está forte, porque eu aperfeiçoo. É Ele que nos aperfeiçoa e é onde? Nas nossas fraquezas. Então, quando você se sentir fraco, saiba que é nesse momento que Deus quer te usar. Saiba que nesse momento que você tem que guardar sua dor para cuidar. Você acha que Neemias se sentia forte todos os dias? Claro que não. Por mais que ele tivesse posse, por mais que ele fosse uma pessoa líder, tinha dias que ele devia ver aquele povo, aquela miséria, aquela situação, e ele devia pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí, num dia que ele se sentiu o mais miserável de todos, ele sabia, a única coisa que eu tenho são posses, é o dinheiro. Eu vou oferecer isso que eu tenho. Eu vou fazer uma mesa, eu vou receber. E aí, talvez no outro dia, ele, nossa, tô me sentindo pior, porque as pessoas, imagina as pessoas nessa mesa, algumas comendo. Eu imagino uma mesa com diversos tipos de pessoas. E aquelas famintas, e aquelas mais educadas, mas as famintas. Aí, de repente, Neemias passa por aquela mesa com 150 pessoas, era uma mesa imensa. E eu creio que eram pessoas diferentes, né? A cada dia, talvez. Não eram as mesmas pessoas que estavam lá, super educadinhas. Quando a gente pensa em mesa, a gente pensa nisso, né? Ainda mais que hoje em dia a gente vê muito essas coisas, essas mesas bonitinhas, preparadas, coisa mais linda que você tem que fazer na sua casa, oferecer para os seus. Mas ali Neemias estava servindo uma mesa para pessoas famintas. Você já parou para pensar nisso? Imagina como as pessoas famintas chegavam à mesa, vendo aquela fartura. Talvez comia para a semana, como dizem. Sentava-se à mesa com uma fome, comendo coisas que nunca comeu na sua própria casa. E que talvez nunca vai comer. Então essa mesa era uma mesa e Neemias possivelmente passava por essa mesa para ele poder saber quem estava sendo servido,
para poder saber se as pessoas estavam sendo bem servidas, e ele devia passar e ver aqueles menos favorecidos comendo na mesa dele e devia pensar, meu Deus, por que eu tenho tanto e esses passam fome? Por que eu tenho demais para oferecer para isso? Eram quantos bois? A cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Aves, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Ou seja, era uma mesa farta, uma mesa do bom e do melhor. Mas uma mesa que não excluía. Não, uma mesa que recebia. Uma mesa que recebia a todos, desde os magistrados até os outros judeus. E talvez ele passando por essa mesa, ele vendo, e talvez depois daquele jantar ele parasse e pensasse, meu Deus, por que eu tenho tanto? Porque eu, Senhor, quantas pessoas passando fome, como que devia ficar, como que ele deveria se sentir. No outro dia ele ia lá e falava, não, preciso continuar servindo a mesa, porque se eu não servir, se eu não preparar essa mesa, haverá aqueles que não vai ter a refeição. Qual mesa que a gente prepara? O que a gente prepara? O que a gente serve? Ou a gente só quer ser servido? Talvez você vá preparar uma mesa e servir pessoas que nunca comeram aquilo que você vai oferecer. Talvez você vai preparar uma mesa e vai servir, e a pessoa que for servida não vai gostar daquilo que você está oferecendo. Mas sabe o que é importante? Servir. Sabe o que é importante? Fazer. Né? E aí Neemias vem dar voluntariamente todos os dias. E além disso, ele é aquele que está lá no muro, está lá trabalhando, está lá dando exemplo, está lá fazendo. Não está mandando, está lá fazendo. Está lá pegada na veste, fazendo. Né? Mas vamos continuar, né? Então ele é diferente dos governadores de antes. Como ele mesmo menciona, ele não recebe dinheiro do povo, ele não oprime, ele não pesa, ele simplesmente porque ele tinha o temor do Senhor. E aí é a resposta para tudo, para tudo. Ele tinha o temor do Senhor, né? Vamos para o 19, porque senão eu não acabo o capítulo 5. No 19 fala assim: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Pensar que ele estava fazendo aquilo tudo, servindo aquela mesa, se servindo, colocando voluntariamente tudo que ele tinha, não sendo peso, pelo contrário, tirando do que ele tem para oferecer, em troca de quê? Hoje em dia as pessoas curtem para ser curtidas, seguem para ser seguidos. Né? Eu não estou aqui pedindo para você seguir, não. Não. Se você quiser seguir, amém. Eu não estou aqui para pedir para você seguir. Quando eu pedir para você curtir, é para você sinalizar que você já assistiu o vídeo. Pedir para você curtir, para você dizer que você gostou. Não foi. Quando ele faz, ele não faz. Espera aí que eu estou oferecendo aqui o melhor para falarem de mim, para tirarem foto e postar. Olha a mesa que o nosso líder oferece. Não, ele estava ali para fazer a obra. Ele estava ali saciando a fome de quem estava com fome. Ele estava ali servindo voluntariamente. Ou seja, sem intenção de troca, sem intenção de devolução, sem intenção de ser pago. E qual é o pedido dele? Simplesmente para ser lembrado, querendo apenas o bem da parte do Senhor. Ele não queria nada das pessoas, tudo que ele queria era da parte de Deus. Ele serviu ao povo por amor a Deus, sua confiança estava inteiramente em Deus. Neemias não agiu com usura e também não negou o povo a enfurecer tudo que ele possuía. Sua garantia era em Deus. E Deus abençoa e faz prosperar aqueles que agem do modo que Neemias agiu, de completa entrega. Deus, ele te abençoa porque você abençoa. Como eu falei,
por que eu faço os vídeos? Porque Deus colocou no meu coração para fazer e isso ampliou. Mas para ter muita curtida, para ter muito seguidor, não. E se um estiver assistindo, como eu já falei aqui, até o fim do estudo, e que se de alguma maneira o que Deus coloca no meu coração e eu falo aqui, abalar tuas estruturas, te sacudir de modo que você seja melhor, essa já é a minha missão. E o que eu vou receber com isso? O que o Senhor quiser me dar. Assim como Neemias. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Que o Senhor lembre-se de mim. Só isso. Se esse estudo te mudou de modo que você está empenhado mais no estudo, de modo que você mudou a sua postura, isso é para o seu bem. Isso é para a glória de Deus, como eu falei, que o que a gente pode fazer que a nossa postura seja para glorificar o nome do Senhor, oferecer aquilo que você tem. Eu não tenho muito, mas um pouquinho do que o Senhor compartilha comigo, um pouquinho daquilo. Não sei nada, meu Deus do céu, às vezes eu ouço grandes pregadores falando e grandes estudos, porque não é porque eu estou fazendo estudo com vocês, eu estou sempre, todos os dias eu estou estudando e ouvindo outras pessoas, ouvindo outros estudos, e quando eu ouço, eu falo, meu Deus, eu não sei nada. E eu preciso continuar aprendendo. E eu compartilho com você um pouquinho, assim, só um pouquinho, que eu não sei quase nada. Mas eu compartilho esse pouquinho. E a nossa garantia tem que ser em Deus. Então, se você está fazendo algo, está esperando a garantia de alguém, esqueça. Faça. Ele. Só pede assim, Senhor, lembra-te de mim, como Neemias pediu. Eu anotei para finalizar, porque já está imenso. Neemias abriu mão de tudo, do seu cargo, da sua posição, do seu conforto, que era lá quando ele estava no palácio. Ele abriu mão disso tudo, para simplesmente voltar, para retificar, para simplesmente voltar e colocar a mão na obra em todos os sentidos, né? A mão na obra, na pá, na enxada, na pedra pesada, no trabalho forçado, no enfrentamento com os inimigos, com os opositores. Ele abriu mão daquele conforto, daquelas roupas, de tudo aquilo que ele possuía, para simplesmente se diminuir, se colocar à disposição de Deus, para retificar um muro, para trabalhar, para ter suas mãos feitas. Suas mãos que antes deviam ser perfeitas, porque estava ali servindo, era um copeiro, mexia em coisas finas, agora era uma mão calejada, eram ombros calejados de trabalhar, de servir, de se colocar à disposição, de estar com a mão, de estar com a mão cheia de calo, de não largar a espada, e estar com a outra também cheia de calo, de não largar a enxada, de não largar o material, o utensílio para construir. O que a gente tem feito? Qual a posição que a gente precisa descer para executar aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Sabe? Do que a gente precisa abrir mão? Sabe? Qual a mesa que você vai servir? Para quem você vai abençoar? Analisa aquilo que você tem, o que você pode dar, o que você pode fazer, como que você pode abençoar. E Deus vai falar contigo. Eu queria falar mais, mas está muito grande, ficou imenso. Eu só quero agradecer você de estar ouvindo até aqui. Eu não sei se é um só que está até o finalzinho, mas que Deus te abençoe poderosamente, né? E tudo que você fizer seja próspero. Tudo que você se colocar a fazer a partir das coisas que você aprende, não de mim, mas do Senhor. O Senhor lembre-se de você e te abençoe em tudo que você fizer, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te sustente, te dê inteligência, te abra um entendimento para que você possa compreender qual a mesa que você pode servir, o que você pode dar, em que você precisa ser voluntário, o que você tem que edificar, em que Ele quer te abençoar, em que Ele vai te usar. Enfim, que Ele abra o teu entendimento. Então termina esse estudo, desliga agora, dá
vai parar, você faça uma oração e peça: Senhor, eu quero ser como Neemias, quero aprender, quero descer, quero servir, quero em troca disso tudo só que o Senhor lembre-se de mim e que Ele lembre de cada um de nós, amém? Deus te abençoe e até o próximo.